as mensagens enquanto estava acontecendo o Vida Devocional e eu vi algumas mensagens, estamos aguardando a Edinalva, direto de Aracaju, a Delva aqui com a gente, do Pará. Olha só, gente, que maravilha, é muito bom ter vocês. O Roberto, de Minas Gerais. Muito bom, gente. Escreve aqui pra gente, deixa a sua localização, fala de onde você está nos assistindo. Vamos conversar aqui no nosso chat, porque agora começa mais um programa com um tema da nossa geração, os problemas da nossa geração, né? Nós estamos desde o início do mês conversando sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a geração empoderada. Olha só. Esse tema é super atual. E quem vai conversar com a gente é ela, né? A Nathalie Campos, que vem desenvolvendo um trabalho muito legal também nas redes sociais, onde a gente tem o acesso a esse conteúdo. E eu começo com o nosso versículo do dia. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios, capítulo 31, versículo 25 e 26. Então, fica aí para nós, né, meditarmos na palavra. E, gente, antes de iniciarmos, eu peço a você que está nos acompanhando que se inscreva em nosso canal. Claro, né? Caso você ainda não seja inscrito. Então, se inscreva em nosso canal, youtube.com/ippinheiros. Vai lá, se inscreva e a dica que eu dou é que você acione, né? Ative o sininho. Ó, tá aqui na telinha, hein? Então, ó, não tem erro. Se você tiver no celular, já printa para depois que acabar o programa você faz todo esse processo. Ative o sininho, porque aí você vai ser notificado de todas as nossas programações. O Manhã IPP é um programa ao vivo, então assim que começar, amanhã, a partir de amanhã, né? Você vai ativar o sininho hoje e agora você já está aqui com a gente. Amanhã você já vai ser notificado assim que o programa começar. Bem, hoje nós vamos falar a questão do empoderamento, um tema tão usado, né? Um tema que está em quase todos os veículos de comunicação você ouve falando sobre isso. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de chamar um vídeo para introduzir o nosso assunto de hoje. Nós fomos até os corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para saber a opinião, né, das pessoas sobre essa definição. O que a Bíblia diz a respeito disso? Sobre você ser empoderada. O que é ser uma pessoa empoderada? Um cristão pode ser uma pessoa empoderada? Então, a gente quer saber. Acompanhe as respostas. Bom, eu creio que tem certos momentos na nossa vida que nós precisamos ter o empoderamento, sim. É extremamente importante, principalmente na sociedade que nós vivemos hoje. Mas nós temos que ser sempre dependentes de Deus. Então, como cristão, é fundamental que nós temos essa raiz, que é sempre dependente de Deus. Muito bom. Agora, claro, a ideia aqui é a gente entender o tema, destrinchar e depois ir para o que a Bíblia diz, né? Ir para as Escrituras, para a gente ter o auxílio, né? O direcionamento correto referente ao tema. E eu vou conversar com ela, com a Nathalie Campos. Ela é formada em Publicidade e Propaganda, mas tem o privilégio, a escolha de ser dona de casa em tempo integral. Ela desenvolve um trabalho, gente, juntamente com as outras mulheres, voltado para esposas de seminaristas e no Seminário Presbiteriano de São Paulo. Ela é casada com o reverendo Heber Campos Júnior, com quem tem 3 filhos, a Bianca, o Samuel e a Nicole. Olá, Nathalie, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Nathalie? Que bom ter você aqui com a gente, participando desse tema tão atual, né? Sim, obrigada pelo convite. Realmente é um tema atual, mas nem tanto. A gente talvez entre um pouquinho nisso, né? Mas muito importante tratar disso sempre, né?
Muito bom. Nathalie, me fala um pouquinho como que tá a família, como que tá o ministério. Hoje vocês estão na Igreja Presbiteriana do Parque das Nações, né, em Santo André. Conta pra gente um pouquinho antes de conversarmos. Estamos bem adaptando, né, ainda não totalmente adaptados a essa nova rotina de pandemia, de aula em casa, de escritório em casa, de às vezes fazermos o culto de domingo também em casa, como um culto familiar. Ainda é uma rotina que a gente tem mudado, né? Cada semana a gente faz uma coisa diferente, mas tem sido bem. O Senhor tem nos amparado, tem nos guardado e temos visto a mão do Senhor guiando todas as coisas, né? Nós chegamos na Igreja do Parque das Nações em 2020, logo depois veio a pandemia, o que, assim, para a gente foi entristecedor, além de todos os problemas que a pandemia trouxe, mas também por não termos tido muita chance de conhecermos as pessoas da igreja lá direito. Mas tem sido normalizado e nós temos tido chance de estar com eles mais vezes lá. Ai, que bom, é verdade, né? Foi logo no começo, né, de 2020. Mas que Deus abençoe o ministério, abençoe vocês. Amém. Nathalie, olha, você falou uma coisa interessante. Eu falei que é um tema atual, mas não é tão atual assim. Nós vemos, exatamente, nós vemos que cada vez mais esse conceito do empoderamento, ele está alcançando essa nova geração, né? Porque ele já não é de agora. E eu acho que é interessante, antes de iniciarmos a nossa conversa, a gente falar um pouquinho sobre a origem, né, desse termo, da gente entender um pouquinho mais, né, ter uma pequena introdução, só para a gente depois, né, nós continuarmos o nosso bate-papo. Sim, então esse termo empoderamento, ele surgiu em 1970, ali nos anos, né, no começo de 1970, primeiramente debaixo da bandeira do poder, da libertação, do empoderamento dos negros. Nos Estados Unidos, isso foi mais, assim, mais forte, mais delimitado, né, assim, alguma coisa que a gente possa falar, olha, realmente começou lá. Talvez não tenha começado lá, de fato, mas são movimentos que têm surgido e têm ficado cada vez maiores, e isso começou nos Estados Unidos na década de 70, no comecinho ali. Então, o empoderamento, na linguagem deles, né, de quem levanta esse tema, é você dar poder a um certo grupo, para que aquele grupo cresça, e controle os assuntos do seu próprio grupo, da sua raça, da sua família, né? E aí foi um termo que foi emprestado, passado a ser usado pelo movimento das mulheres também, naquele mesmo ano, na mesma situação ali, né? Então vem assim de você dar um valor à pessoa ou àquele grupo, aquela pessoa ter mais condições de fazer algo porque ela é daquele jeito. Então, assim, no caso das mulheres, as mulheres podem fazer mais porque são mulheres, né? Então, esse que é o empoderamento. E é um termo que tem sido aí amplamente usado, de maneiras diferentes até. Eu nem sei se as pessoas entendem realmente tudo o que significa isso, né, principalmente relacionado ao movimento lá, aos primórdios disso, mas tem sido muito usado principalmente pelos grupos de mulheres do movimento feminista, digamos assim. Até mulheres que não sabem que são feministas, né, têm usado muito esse termo como sendo um adjetivo. Muito bom, exatamente. Eu acho que nós vamos entrar justamente nesse campo agora, né? O empoderamento, ele é uma consequência do feminismo, né? Mas por que a nossa geração pensa que isso favorece, né, a sociedade? Porque eu acho que entra bem nisso que você estava comentando um pouco antes, e depois eu quero até juntar um comentário que nós recebemos, mas eu acho que a gente pode entrar com essa pergunta e depois a gente tem uma mensagem aqui, a gente compartilha ela também. Tá. Mulheres e homens que são a favor do feminismo, porque não é um movimento só de mulheres, né? É um movimento também de homens que apoiam essa ideologia. Eles entendem que esse empoderamento vai trazer algum valor à mulher.
vai fazer com que a mulher seja mais importante, com que ela tenha mais respeito na sociedade. Ela vai ser mais feliz, porque ela vai se libertar dos padrões machistas, dos padrões cristãos, né, desses moldes quadradinhos que foi imposto por tantos e tantos anos e décadas aí, dessa sociedade patriarcal. Então essa é uma das grandes bandeiras que eles carregam, essa libertação. Então você dá poder e a pessoa se liberta, né, segundo eles. E assim, Tainá, lutas por voto, por trabalhos dignos, por cuidados de saúde, por respeito, essas lutas em si não são erradas, porque elas trazem realmente honra às pessoas, né? Mas quando eles começam a lutar por isso em detrimento de outras pessoas, daí está um erro. E é muito o que acontece com o feminismo. É uma luta pelas mulheres, pelos seus valores, pelo que elas acham que é verdadeiro, em detrimento dos homens. Então, aquela história de igualdade ficou para trás, porque o que elas querem é sapatear nos homens, digamos assim. E o Novo Testamento honrou mulheres. Não é que as mulheres são desonradas. Nós temos várias no Novo Testamento, no Antigo Testamento, de mulheres que foram honradas por Deus. Mulheres que foram notadas por serem mulheres tementes a Deus. Mulheres que sempre tiveram o seu valor, né? Então, quando a nossa luta passa a ser só por busca de poder, a motivação é ruim, é uma motivação muito orgulhosa, muito egocêntrica, né? E aí os padrões morais do feminismo são totalmente antibíblicos. Totalmente antibíblicos. E por mais que algumas pessoas falem assim, mas o feminismo trouxe muitas vitórias para as mulheres, trouxe muitas coisas boas. Eu digo, olha, eu não posso chancelar o feminismo e falar, ok, então é um movimento bom porque tem alguns benefícios. Da mesma forma que quem é evolucionista estudou, trabalhou, pesquisou e trouxe alguns avanços para a ciência, mas aí eu vou falar que o evolucionismo é bom? Ele é verdadeiro? Né? Então, é a mesma coisa, né? Assim, então a gente precisa realmente tomar cuidado, porque as coisas que foram acrescentadas, que aos nossos olhos favorecem a sociedade, não chancela um movimento que em si é antibíblico. Muito bom, achei ótimo. É isso mesmo, eu acho que o comentário que eu vou ler é da Thelma Spieber. Ela colocou assim: a necessidade do empoderamento através do saber e conhecimento profundo daquilo que se propõe a fazer, né? Então ela põe bem essa questão, assim, eu acho que tá bem colocada também. Eu acho que a gente tem que ter essa ciência, né, Nathalie? A gente tem que ter um conhecimento prévio de tudo e eu acho que a gente vai abordar um pouco mais isso também, um pouquinho mais para frente, né? A gente já começa a falar e aí a gente já... eu vou responder. Muito bom. Então, depois que a gente tem essa compreensão, porque... tem a sua contribuição, né? Mas é um movimento que, de fato, vem ganhando muita força e a gente precisa ter essa cautela, esse cuidado para não entrar e fazer parte, né? Como se fosse algo a ser seguido, né? Como se fosse um exemplo, né? Uma influência total para nossas vidas, né? Porque, olha só, a priori parece uma coisa boa, mas o movimento feminista, com esse empoderamento, ele tem apoiado causas extremamente antibíblicas. Então, quer dizer, você apoiar causas de animais mais do que vida de bebês é antibíblico, porque a criação está aí para que nós dominássemos a criação de Deus. Então, em nome de cuidar agora do que foi criado, as pessoas matam seus bebês, porque tem muita gente já nesse mundo, então não dá mais para nascer criança, porque senão nós vamos acabar com todos os animais do planeta. Ou então agora esse movimento maluco que surgiu aí das mães arrependidas, porque então você tem
o seu poder de ser mulher, de ser o que você quer, de fazer o que você quer, então você rejeita até o seu filho grande, porque você não é feliz sendo mãe. Então, você vê, são várias outras linhas que vêm depois do feminismo que são apoiadas por esse movimento. E nós, como cristãos, como pessoas que conhecem a verdade, mulheres da palavra, nós não podemos concordar com isso. Nós não podemos concordar com movimentos que são antibíblicos, que vão contra a palavra do Senhor. Muito bom. E aí já entra a próxima pergunta. Você praticamente já respondeu, mas é isso mesmo, né? O cristão, ele pode ser empoderado? Ele pode ser esse perfil, fazer parte desse grupo? Não, mas, Tainá, o cristão já é empoderado. Nós já somos empoderados. Essa é a grande verdade. Tem um verso que eu gosto muito, Gálatas 3:28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Você quer empoderamento? Tá aí. Esse é o nosso empoderamento. Não tem homem, não tem mulher, tanto faz se você é brasileira, se você é japonesa, grego, judeu, tanto faz, somos um em Cristo Jesus. Isto é o nosso empoderamento. Esse é o empoderamento do cristão, nos fazer iguais. Você quer valor? Tá aqui, temos valor, né? Já nascemos com esse valor em Cristo. Não é algo que a sociedade, que um grupo pode nos dar. Então, o cristão pode ser empoderado? Pode, em Cristo. Ai, amei a resposta. O versículo, tudo assim, acho que fechou. A gente, se acabasse o programa agora, eu acho que já estava respondido, acho que estava, né, eu acredito que todos, né, nós já estaríamos assim mais tranquilos quanto ao tema. Inclusive, eu tenho aqui as mensagens. Aqui, ó, a Delva colocou essa ideologia do empoderamento, né, das mulheres, não se aplica às mulheres cristãs. Claro, com essa visão de mundo, né, que a gente vê que vem crescendo muito. E aí vem aquela pergunta, né, ainda mais, Nathalie, você que é formada em publicidade, né, você tem acompanhado, né, a forma como esse tema tem ganhado as mídias, né, nos comerciais. Hoje nós temos muito essa mensagem, assim, de uma forma até agressiva presente, né, bem direta mesmo ao ponto. Nós temos tudo que comunica, as capas de revistas estão com essa mesma mensagem, né? O Instagram nós temos visto cada vez mais crescente, meninas tão jovens, adolescentes, e já crescendo com esse tema assim de uma forma tão natural, tão presente do seu discurso, né? E nós temos visto isso cada vez mais presente e cada vez mais crescendo, né? Então, percebemos que o feminismo, o empoderamento, né, eles têm visões muitas vezes contrárias, né, às nossas visões de família, né? Que é o que que a igreja, né, a gente trabalha, o que a gente ajuda a construir, né, e formar. Ali a gente vê que essa visão, ele vem com uma visão totalmente contrária a isso. Como nós podemos analisar o risco desse movimento, principalmente quando nós falamos de igreja, né? Porque ele vem junto também, né? Ele entra também nas igrejas muitas vezes. Você vê muita gente ali que, às vezes, por não conhecer, não se atentar de fato, mas se deixar ser levada por todas essas informações, né? Por todas essas campanhas, elas se veem tentadas a agir igual, às vezes sem perceber, né? Eu não sei, mas fala um pouquinho pra gente, né, desse perigo ali. Com essa liberdade, falsa liberdade que o feminismo traz às mulheres se sentem no direito de ser feliz, então eu controlo meu corpo, eu que sou dona de mim, eu sou dona do meu nariz, eu posso aproveitar a minha vida sem freios, eu posso usar meu corpo como eu bem entender. Então já é toda uma visão contrária à Bíblia, de que somos feitos por Deus, nós pertencemos ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então eu cuido, eu zelo, eu não faço o que eu quero. Então são todas ideias contrárias às ideias
bíblicas, né, aos nossos preceitos bíblicos. E o feminismo, ele é muito atraente, e ele entrou nas igrejas por ter esse discurso atraente, por ter propostas que massageiam o ego, né, que fazem você se sentir bem, que você acredita que realmente você precisa daquilo. Não, realmente eu preciso me valorizar mais, eu preciso me cuidar, eu preciso ter só o meu tempo, eu preciso disso, eu. Então é um egocentrismo exacerbado. Só que são falsas promessas. São falsas promessas. E nós já ouvimos essa história antes, né, Tainá? Por isso que eu falei que esse empoderamento, essa história é bem mais antiga do que a gente pensa. Você lembra de uma história de uma serpente que chegou para uma mulher e falou assim: escuta, você não pode comer, né? É tipo assim, você está sendo subjugada. Você poderia aproveitar muito mais do que você tem aqui. Você está sendo tolhida dos seus privilégios. Você fica em casa, imagina. Você poderia alcançar o mundo inteiro, né? Você pode ser igual a Deus. Ó, bonito o discurso, atraente. Aí ela pensou e falou: é verdade, olha, nunca tinha visto por esse ponto, realmente, né? Tem muito a acrescentar à minha vida. Dá aqui esse fruto, deixa eu experimentar dele. Então, é uma história muito mais antiga, né, do que a gente acha que é. O que muda? A roupagem. Muda o embrulho. Então, exatamente, cada hora é um embrulho um pouquinho diferente. Esse desejo de ser como Deus, de controlar tudo, de controlar o seu corpo, de conhecer todas as coisas, não é algo novo. E dentro das igrejas, o feminismo também ganha corpo, ganha voz, porque infelizmente muitas mulheres, muitas meninas cresceram com um machismo dentro de casa. Então elas acham que o feminismo é a resposta. Eu vou ser feminista porque eu não quero me submeter a um homem machista. Eu não quero me submeter a isso. Eu tenho que ganhar o meu dinheiro, eu tenho que ter a minha vida, eu tenho que ter a minha independência, eu, tudo de novo, né? E do mesmo jeito que o feminismo é um pecado, é uma deturpação das verdades bíblicas, o machismo também é. Porque a Bíblia não é machista, né? Exatamente. É uma maneira errônea de tratar as mulheres, uma maneira errônea de cuidar da sua esposa, das suas filhas. Homens machistas, famílias machistas, igrejas machistas desprezam a mulher, subjugam a mulher, usam versículos bíblicos de maneira distorcida, né? De maneira errada. Só que querer mais liberdade através do feminismo para combater o machismo não é uma saída bíblica, tá? Então, se o feminismo prega, uma sociedade patriarcal, temos que lutar contra isso, né? Aniquilação do homem, não sei o quê, os dois estão errados. A gente não combate pecado com pecado. A gente não combate mentira com mentira. A gente combate mentira com verdade. E a nossa verdade está na palavra de Deus. Então, esse é um grande risco, e eu vejo que o feminismo ganha corpo na igreja principalmente por isso, porque as mulheres cresceram com lares, com dificuldades, enxergaram isso dentro das suas casas ou em lugares próximos, se encantam com esse discurso mentiroso do feminismo e querem seguir por esse caminho. Né? Agora, o feminismo ele implica, e o machismo também, né, em poder para si, em exaltação do eu, em orgulho, egocentrismo, tudo incentivado pelo seu desejo idólatra do seu eu. Bem diferente do que o nosso Criador diz, do que Cristo nos diz, né? Então, ao invés de eu querer tudo para mim, eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Cristo falou que ele era o quê? Manso e humilde de coração. Se eu quero imitar o meu Salvador, então eu não preciso ter todo esse poder. Eu não preciso querer passar por cima do meu marido, ser melhor que ele, vestir as calças em casa, né? A gente fala assim que já é uma maneira até bem machista de usar essa expressão. Então, tudo isso que esses dois movimentos pregam é bem diferente do fruto do Espírito, por exemplo. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente vê na igreja, e por isso que muitas moças e moços até têm sido levados por esse movimento. Muito bom. Ai, amei a sua colocação.
Eu acredito nisso também, essa questão do que você vive, você quer fazer a diferença, né? É aquele discurso, quando eu casar, quando eu crescer, eu vou ser diferente, vou fazer diferente. Mas é um grande perigo, a gente precisa estar muito atento a isso também e estar muito alinhado também com o coração ali, né? Com a vontade de Deus para nossas vidas também, né? A gente precisa conhecer. E aí entra essa questão. A Bíblia, ela trata desse tema, Nathalie, assim, a gente vê a Bíblia falar um pouco sobre esse assunto, como que nós podemos exercer a feminilidade, a feminilidade, gente, sem o exagero, né? Sem ser feminista, porque existe uma diferença ali muito grande e de fato, né? Quando a gente conhece a feminilidade, a gente se encanta, né? Vou deixar a Nathalie responder agora. Então, um pouquinho do que eu já falei antes. O que o feminismo prega de valor, respeito, poder e ganhos, nós temos em Cristo. Nós já somos iguais aos homens. Nós já temos o mesmo valor. Nós temos o mesmo propósito de vida, por exemplo. Qual o fim principal do homem? Não é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Qual o fim principal da mulher? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Temos o mesmo propósito, nós temos a mesma herança de graça de vida. Lá 1 Pedro 3,7 fala disso, que nós somos co-herdeiros da mesma graça de vida, temos a mesma herança, nós temos comunhão com Deus, tanto quanto no princípio da criação do dia, e conversava no jardim só com o homem e desprezava a mulher, falava, senta lá um pouquinho, não falo com você, só falo com homens, né, daqui para cá. Não, Deus conversava com o homem e conversava com a mulher, iguais, comunhão com Deus. Temos o mesmo Salvador, Jesus morreu por homens e mulheres, temos o mesmo Consolador, o Espírito Santo habita tanto no meu coração como mulher, quanto no coração do meu marido como homem. Então, já somos iguais. Essa igualdade que o feminismo prega, nós temos em Cristo. Os outros direitos, como no passado, direito de voto, direito de ter salários iguais, direito de estudo que mulheres não tinham no passado. Como eu disse, o que é honroso, nós podemos sim lutar e trabalhar e batalhar por aquilo de forma humilde. O problema é que isso vira muito rápido, muito rapidamente deixa de ser só por honra e passa a ser aquele direito, aquela coisa de você querer marchar por cima do outro. O que nós temos diferente dos homens, então? Nós temos tarefas diferentes. Aí entra bem especificamente a feminilidade. Deus nos deu o papel de auxiliar. Auxiliar é ficar em segundo plano? De jeito nenhum. Auxiliar é essencial para o homem. Quando nós precisamos de um auxílio em casa, ou pensa num marceneiro que está trabalhando e ele precisa segurar um pedaço de madeira, serrar, mas tem que segurar de outro lado também, e ele só tem duas mãos. O que ele precisa? De um auxiliar, alguém que venha complementar isso, venha complementar o trabalho. Nós somos aliadas. Quem não gosta da palavra submissão aí, ou auxiliar, que quer ser auxiliadora, pense em que você é uma aliada dos homens, aliada do seu esposo, aliada do seu pai, de homens que você pode ajudar e servir na igreja. O que um time aliado, o que um exército aliado faz? Luta contra? Não, luta junto, para ganharem juntos, batalhar juntos. Somos aliadas dos homens, nós lutamos e trabalhamos juntamente com eles. E aí, se o feminismo quer poder, em Cristo temos poder. Poder de termos uma vida eterna, uma vida plena, uma vida com Ele. O feminismo quer eliminar os homens. Por nós, um Deus homem foi amassado, foi eliminado por nós, para que nós tenhamos vida. Cristo morreu por nós. O que o feminismo prega, as mentiras que eles propagam, nós já temos a nossa verdade, que não é só nossa, é a verdade de Deus, né? Em Cristo, essas promessas de vida
promessas vazias que o feminismo faz, nós temos promessas verdadeiras na Bíblia, promessas de vida bem-sucedida. Lá Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que a gente nunca veja esse bem nessa vida, mas nós temos o nosso bem, o nosso tesouro guardado, tesouro que traça e ferrugem não corroem. Isso é verdadeiro. Então, no feminismo, essas mentiras são mascaradas de verdade, mas na Bíblia nós podemos entender o nosso papel, nós podemos entender o que é de nós, como mulheres, o que eu posso fazer, como que eu posso amar o meu próximo sem querer passar e amassá-lo, passar por cima dele. Então, são essas diferenças e teria muito mais para falar sobre feminilidade, né? Especificamente sobre como a mulher cuida, como a mulher é maternal e como isso é belo e como Deus nos deu esse papel desde o começo, né? Mesmo que você não seja mãe, mesmo que você não tenha condições de ser mãe de barriga, você pode ser mãe na fé. Então, tem muitas outras características que Deus deu às mulheres que são muito especiais e que, em nome do orgulho, do egocentrismo, muitas estão abrindo mão disso, infelizmente. Ai, amei, que lindo. Ó, eu fico aqui horas ouvindo, gente, eu gosto muito desse tema e quando a gente escuta isso, assim, tem tantos detalhes, tantas coisas ali, que quando a gente escuta nos resgata, nos faz parar e pensar, né, e ver como Deus fez tudo perfeito, né, o homem com a sua função, a mulher com a sua função e Nathalie trouxe uma memória aqui, que eu estava até conversando com uma pessoa, nós temos várias histórias, né, relatos de famílias cristãs e que essa questão da submissão, como ela muitas vezes é mal interpretada, né? O homem, ele tem uma visão errada do que seria a submissão e a mulher também tem uma visão, às vezes, errada, né, do que seria a submissão. Então, às vezes, a gente traz muito essa característica, essa definição do mundo, o que se foi feito por muitos e muitos anos. E a gente, muitas vezes, traz isso para dentro de casa, né? A gente vive isso no lar. E é o que nós vemos tantas notícias tristes, às vezes que levam a um divórcio, notícias tristes, às vezes, de uma mulher, né? Às vezes buscando em Deus, buscando desesperado uma solução para poder viver, mas porque não tem paz dentro de casa, ou não tem voz ativa dentro de casa, onde tantas decisões, tantas questões poderiam ser criadas ou resolvidas no lar, porque seria muito mais fácil o marido conversar com sua esposa e, às vezes, ele busca essa opinião fora de casa e a mulher ali tão sabiamente poderia, né, poder contribuir tanto, mas por uma visão errada. E o que eu acho lindo... Um trabalho muito bonito que é feito na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, principalmente, né? É um trabalho especial que é o Design Divino, que eu tive a oportunidade de fazer. E eu vejo que muitas pessoas cada vez mais têm feito esse curso também, né? Ou o próprio aconselhamento. São tantas atividades, trabalhos, né, dentro da própria igreja que vem auxiliando de forma correta essa visão, né, resgatando a verdadeira feminilidade de forma totalmente bíblica, né, instruindo o caminho em que se deve, né, andar, viver ali para ter uma harmonia. E eu gostaria de compartilhar, Nathalie, um comentário deixa eu ver aqui, que agora eu acho que eu perdi, achei, Nachelle Rosa. Ela colocou assim: bom dia, no começo da minha caminhada com Cristo, eu trabalhava em uma empresa que o slogan era uma mulher pode. Quase perdi meu casamento, veio dívidas, mas o Senhor, com sua graça, me tirou deste lugar. Olha só, né, o slogan... As campanhas, às vezes a coordenação, a direção, né, tem esse trabalhar, né, muito forte que influencia muito toda a equipe e exige isso também, né, essa atitude da equipe, né, das pessoas que estão nessa empresa, né. E eu vi que você tem um artigo, antes de nós finalizarmos aqui, eu li um artigo seu falando referente à mulher poder trabalhar ou não. E apesar
né? Que eu acho que muitos têm isso bem esclarecido, mas ainda tem aquelas pessoas que mandam a pergunta, mas a mulher pode trabalhar, a mulher cristã pode trabalhar fora de casa, né? E eu vi ali a sua formação e você coloca, né, que você exerce esse trabalho também dentro de casa com muito orgulho, é muito bom. Mas fala um pouquinho pra gente, assim, sobre essa visão, né? Dessa questão da mulher poder ou não trabalhar fora de casa e a questão do posicionamento que ela pode ter caso ela trabalhe assim também, Nath. Ou caso ela não trabalhe, como que ela pode também se posicionar de uma forma muito feliz e grata, né? De poder ficar em casa, cuidando da família. Uhum. Então, mulher pode trabalhar fora de casa? Eu digo assim, a resposta simples e importante. Você pode trabalhar fora de casa. Não é pecaminoso, a Bíblia não condena a mulher trabalhar fora de casa, ela exercer sua profissão fora de casa, não há problema nenhum nisso. O problema é quando você quer encontrar a sua satisfação, o seu contentamento, o seu poder, o seu valor nesse trabalho fora de casa. Tá? E aí, isso serve para muitas outras coisas, tá? Quando você procura valor, satisfação, contentamento na beleza, é um pecado. Se você procura isso no trabalho, é um pecado. Uhum. Se você procura isso dentro do seu lar, em ter uma casa perfeita, de capa de revista, e filhos que só te obedecem, que são legalistas, é um pecado. Então, isso, assim, a gente pode mudar, colocar vários exemplos e cada mulher aí, homem, pode pensar na sua vida. Onde é que eu tenho colocado minha esperança, meu contentamento? Será que, assim, eu só vou ser feliz se eu perder 10 quilos? É só assim que eu vou poder servir Deus melhor? Ou hoje, com esse peso que eu estou, do jeito que eu estou, eu posso glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Né? Então, volta ao fim principal do homem, a quem eu sou, onde eu tenho o meu valor. Então, você estudou, você se formou, você tem uma graduação, tem uma profissão, casou, teve filho, tem que ficar em casa? Não necessariamente. Agora, nós, como mulheres, somos chamadas a ter a nossa prioridade dentro do lar. Então, não importa quantas horas você gaste fora de casa, a sua prioridade é o seu lar. E o que é lar? É a máquina de lavar, é limpar o chão, é a vidraça? Não, isso é casa, isso é edifício, isso pega fogo, acaba. O que é o seu lar? É quando tá pegando fogo, aquilo que você pega pela mão e carrega com você. Isso é lar. Isso até me deixa emocionada, porque isso é lar. O que você, na hora do fogo, que você pega pela mão e carrega com você? Esse é o seu lar. É essa a sua prioridade. Então você pode gastar 10 horas fora de casa, cuide do seu lar, sustente, alimente o seu lar. É claro que juntamente com o marido, isso faz muito mais sentido, isso é mais fácil, isso é mais prazeroso. Mas eu sei que, infelizmente, não é a realidade de muitas mulheres. Nós temos muitas mulheres na igreja que ou não têm marido, ou não têm marido crente. Então, às vezes o marido fala, você tem que trabalhar, você tem que me ajudar em casa, vai ficar em casa fazendo nada durante o dia todo? Então, a mulher vai fazer o quê? Vai se rebelar? Brigar com o marido? Não. Né? Se você consegue trabalhar, consegue administrar isso, trabalhe fora. Em outras situações, não é por luxo, é pro arroz e feijão. A mulher tem que trabalhar fora e ser auxiliadora do seu marido, trazendo também parte do sustento para casa. Não é porque eles querem todo ano viajar para Disney, é porque precisa pagar o aluguel, precisa comprar leite para as crianças, é necessário. Então, tem um movimento, às vezes a gente vê na igreja, assim, dois lados, né? Aquele lado que fala, mulher tem que trabalhar, mulher tem que sair, você tem que exercer, você tem isso e aquilo, tal. E o outro lado que fala, não, não pode. Você quer trabalhar? Fique em casa e venda bijuteria. Venda produto de beleza por catálogo, mas você tem que ficar em casa. E aí, eu te pergunto assim, e aquelas mulheres que ficam em casa, mas passam o dia... Estão cuidando do seu lar? Estão servindo aqueles quem Deus lhe deu da maneira certa? Né? Nós temos relatos de mulheres hoje, homens, que tiveram a mãe em casa, mas a mãe nunca teve tempo para as crianças, nunca pôde parar, porque era o dia inteiro cuidando da casa. Cuide, limpe, arrume, cozinhe, não sei o quê. E eu sei que são tarefas cheias, são tarefas cansativas mesmo,
Mas essa não pode ser a nossa prioridade. É claro que eu não vou passar o dia brincando com os meus filhos e não ter comida para eles comerem no final do dia, né? Tem que ter um equilíbrio aí. E fazer comida também é cuidar do meu lar, mas se eu dou mais valor à casa do que aquelas pessoas que Deus me deu, então a gente está invertendo. E com o trabalho é isso. A mulher que trabalha fora, ela acaba tendo uma dupla jornada, tem mesmo, porque a nossa prioridade é dentro de casa. A gente tem que tentar ao máximo cuidar daqueles que Deus nos deu, para amarmos, para sustentarmos, para acolhermos, e pensando em investimento eterno. O que você vai ter eternamente? Onde você vai investir? É o seu emprego que você vai levar para a eternidade? Ou são sementinhas do evangelho que você vai plantar no coraçãozinho dos seus filhos? Ou você vai orar pelo seu marido descrente e clamar ao Senhor que o resgate? Então a gente tem que pensar nesse investimento eterno também, né? Mas o trabalho, ele é bom, ele é saudável, ele pode muito bem honrar ao Senhor, né? O trabalho do homem, o trabalho da mulher são honrosos a Deus. A gente só precisa realmente, aquilo que você falou, o termo, né? Focar. Onde que eu estou colocando a minha satisfação? Onde é que está o meu foco? É isso. Ai, que ótimo. Gostei muito. E as pessoas estão comentando aqui, Nathalie. A Eula, ela colocou assim, excelente tema. Vivemos numa sociedade alienada com os valores errados deste mundo. Ela falou de Minas Gerais, de BH. E o Guilherme colocou assim, o Guilherme Costa. O inimigo fez o que ele sabe fazer de melhor, confusão. Ele transformou o feminismo, que é o direito de igualdade da mulher, numa ideologia perversa, macabra. Aí começou a misturar o movimento LGBT no meio. E essa também é uma outra questão que acaba, né, vindo também. E a Luana colocou o seguinte, ela colocou, bom dia, tenho uma filha de 13 anos e ela não entende sobre a submissão ao marido. É difícil, viu? Obrigado por esse bate-papo tão esclarecedor. E a gente tem que começar a ensinar já desde pequenininha, né? O exemplo, a nossa convivência. Como que a gente faz isso, Nathalie? De uma forma assim... Então, é um aprender todos os dias, né? Abrir mão do que eu quero, do jeito que eu quero, para fazer o que é reto perante o Senhor. Então, a mulher submissa, ela não tem voz, a mulher submissa é um capacho, a mulher submissa não sabe o que fazer, aquela bonequinha de porcelana que tudo pergunta para o marido? Claro que não. Deus deu à mulher inteligência, Deus deu à mulher capacidade de pensar, de resolver problemas, capacidade de ser multitarefas, mas essas coisas não são para o nosso orgulho. Eu não posso pegar isso e usar para manipular o meu marido, né? Aquela velha piadinha... que a mulher é o pescoço e o marido é o cabeça. O marido é a cabeça, é o cabeça, mas eu sou o pescoço, porque eu viro ele pra lá, eu viro ele pra cá, ele faz pra cima, ele faz pra baixo, ele faz o que eu quero. Tá errado. Como que eu posso auxiliar o meu marido? Mostrando para ele as coisas que estão acontecendo, porque muitas vezes é inevitável. Eu tô mais em casa, eu vejo o que acontece, eu vejo o que deu errado, o que quebrou, o que precisa ser consertado, eu vejo a briga das crianças. Ele não tá. O que eu chego para ele? Falo, meu bem, como que a gente pode resolver essa situação? Como que você indica, como que nós podemos ser conduzidos nisso? O que eu tô fazendo? Eu tô ajudando, auxiliando o meu marido a liderar. Né? Então, a mulher, ela não é um capacho, eu sou uma aliada, né? Então, assim, ele não fica pisando em cima de mim e eu não fico querendo sobrepujá-lo, não fico querendo passar por cima dele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós, às vezes, ensinamos nossos filhos de maneira errada. Mães que compram coisas escondidas do marido e falam, ai, não, esse vestido não é novo. Uma mentira, você tá tirando a liderança dele. Mães que o pai fala, não vai fazer tal coisa, não vai para tal lugar, e a mãe deixa aí escondido. Ai, não conta pro seu pai que você pôde fazer, que você assistiu isso, não sei o quê. Tá tirando a liderança do marido, tá mostrando uma submissão enganosa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a maneira que nós ensinamos nossos filhos, e meninas em geral são muito levadas a pensar que
realmente elas podem, elas conseguem, elas devem, né? Porque querem passar por cima de outros. E tem muitas outras coisas que vão além, que são sutis. Entra numa loja de roupa. Quantas camisetinhas, vestidinhos de girl power você não vai encontrar? De meninas podem, yes we can. Quantas? Muitas. Quantas mães compram essas roupas para suas filhas e acham que tá bonitinho? Muitas. Entendeu? É uma dificuldade, Tainá, que assim, é muito além do diálogo. É muito além. É uma dificuldade que a gente tem com moda, é uma dificuldade que a gente tem com os seriados que elas assistem. O que eles estão assistindo? O que tem no celular deles? Você tem cuidado disso? Então, é um cuidado, um amparo integral que a gente tem que ter com a vida deles. Meninos e meninas, né? Como eu disse, meninas são mais levadas a pensar assim porque tem esse feminismo, esse movimento tão forte aí. Mas, e a gente também, às vezes, coloca a submissão como sendo um defeito, né? Até já recebi a pergunta, Eva era submissa, ou Eva não, porque Eva surgiu só depois do pecado, mas a mulher era submissa ao primeiro homem, né? A primeira mulher era submissa ao primeiro homem antes da queda? Sim, era. Então, quer dizer, não é uma consequência do pecado, foi algo bom, algo que Deus instituiu desde o começo, mas que foi deturpado por conta do pecado, porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, né? Então, nós usamos isso de maneira ruim. Exatamente, Nathalie. Ai, que delícia! Ó, tem um comentário da Elisane, ela colocou... Elisane, isso mesmo, ela escreveu assim: bom dia, podemos observar que esse movimento só veio sobrecarregar a mulher, pois além de cuidar da sua família, que já é bastante trabalho, ainda tem que lidar com o cansaço do trabalho fora de casa. Entra bem naquilo que nós estávamos falando. E a gente tem que estar atenta, gente, porque, né, nós não podemos reverter. Falar, eu já trabalho fora, e então eu não vou, né, cuidar do lar. A gente, essa jornada dupla mesmo que a gente assume. E precisamos estar bem atentas a isso, né? Aí tem um comentário agora da Gisele, ela colocou: sou psicóloga, era sócia em uma clínica, deixei o trabalho fora, 2 filhos pequenos estudando em casa. Meu marido recebe o suficiente para o nosso sustento. Graças a Deus, ele conduz meus passos, né? E olha só, né? Tem alguns que podem... Pode falar. É por isso que, na minha apresentação, você leu aí, eu sou dona de casa por privilégio e por escolha. O privilégio, eu digo exatamente por isso. Eu tenho um marido que trabalha bastante e que recebe um salário que paga as nossas contas. Já cheguei a falar em outros lugares assim que muitas vezes no final do mês não sobrou, mas nós não devemos para ninguém. Fechou, empatou, que bom, bênção do Senhor. Né? A gente faz escolhas, a gente corta daqui, corta de lá, mas é isso. Então eu acho que esse é o privilégio que eu tenho, que muitas mulheres não têm. Muitas mulheres, se elas não trabalharem fora, a conta não fecha no final do mês. E aí a escolha vem, porque mesmo ele ganhando o suficiente, eu poderia escolher trabalhar fora, mas conversando que isso é algo que tem que ser resolvido entre o casal, conversando nós entendemos, compreendemos que o melhor seria que eu ficasse em casa, seria que eu cuidasse das crianças, que eu buscasse na escola, que eu ajudasse com tarefa, que eu levasse ao médico, que eu ficasse em casa tempo integral cuidando disso, até porque ele tem uma vida cheia demais. Se eu resolvesse ficar fora do lar também, eu acho que seria uma coisa bem insana isso daqui. Então é um privilégio e é uma escolha, mas é um privilégio que muitas pessoas não têm. Ou são escolhas que as pessoas fazem de ter mais coisas e menos tempo com a família. Então precisa ajustar isso e entender. E por isso que eu digo que o trabalho fora do lar não é necessariamente um pecado. Ele é um fardo. Claro, depois da queda, o trabalho se tornou um fardo para o homem, mas ele também é bênção. Ele não deixa de ser a maneira como Deus tem usado para sustentar, para colocar um teto na sua cabeça, roupa no seu corpo e comidinha na sua barriga. Então, nós precisamos pensar mais sobre isso e rever. Será que eu preciso do que eu tenho? Será que eu preciso desse salário extra? Quanto que eu tenho pagado para uma
funcionária de tempo integral para cuidar dos meus filhos, para fazer outras coisas, né? E será que eu poderia ajustar isso para cuidar melhor deles? E nesse tempo de loucademia, né, de pandemia, muitas têm tido essa oportunidade de ficar em casa. Como que você tem visto esse tempo em casa com seus filhos, com a sua família? Tem sido um tempo de, ai, não aguento mais, quero sair daqui, eu sou uma mãe muito melhor quando eu trabalho fora? Ou não? Eu posso cuidar deles? Até porque eles estão conosco por um período tão curtinho da vida deles, né, Tainá? É verdade. Se eu pensar, eu tenho uma menina que vai fazer 15 anos nesse próximo mês. Se daqui 2 anos ela se forma no ensino médio, faz uma faculdade fora de São Paulo, passou. Eu perdi a menina dentro de casa, né, a mais velha. Então, é um tempinho tão curto e é um investimento que a gente tem que fazer na vida deles. Então, vale a pena parar e entender qual o seu privilégio. Ai, que lindo. É isso mesmo. Tá. O Simval tá perguntando, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Você vai ter oportunidade de assistir, de compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso, né, a essa conversa. E, gente, deixa eu ver aqui, eu queria ler um comentário. Olha, ó a minha dicção, gente. A Jerusage Marx, ela escreveu o seguinte: misericórdia, Jesus. Precisamos de fé, mulheres, para sermos de fato submissas. E a Eula colocou, né? O Deus Emmanuel está conosco. Deus abençoe vocês. Incrível graças, né? A incrível graça de Deus, ser feminina e mulheres criadas à imagem de Deus. Ela colocou, ela é educadora, né? E, gente, é isso. Eu queria pedir algumas sugestões de livros, assim, né, nós não combinamos isso. Se você tiver assim, Tainá, veio um agora. Caso contrário, não se preocupe. Foi de última hora. Sim, bom, em todos os assuntos gerais. Tem a Carolyn McCulley, ela é uma americana, ela já veio, falou em conferência aqui no Brasil. Ela tem 3 livros traduzidos. Um sobre ser solteira, um que chama Feminilidade Radical, e o outro que se chama Mulher... Ai, gente, agora é sobre trabalho. Mulher, trabalho, eu não lembro aqui, mas enfim. Depois, talvez dê pra gente colocar aí, Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Olha só, Mulher Cristã e Bem-Sucedida e Feminilidade Radical. Esse Mulher Cristã e Bem-Sucedida, ela escreve junto com uma outra mulher. A Carolyn McCulley, ela é uma mulher solteira, já mais velha, ela é cineasta, ela é muito bem sucedida até aos olhos do mundo, né? E quanto mais aos olhos do Senhor, porque ela é uma serva dele. E a outra mulher que escreve com ela é a Nora. Ela é uma, acho que é nutricionista e que trabalha em casa com os filhos, né? E acho que faz homeschooling, enfim, uma vida bem diferente da Carolyn. E elas escreveram esse livro juntas. Então, o bem-sucedida não é o que o mundo diz que você é bem-sucedida, é aos olhos de Deus. E elas apontam isso em várias partes do livro. Ai, que ótimo. Outro livro muito legal é o Vislumbres da Graça, de Gloria Furman, que nos ajuda a entender nosso papel com alegria de estar no lar, de servir o nosso lar, né? Aquilo que eu te falei, de quem tá ali, de quem que você pega na mão e sai correndo na hora do fogo. E ela nos ajuda realmente a entender, a mudar o nosso foco. Então, Vislumbres da Graça. Tem o livro de estudo Design Divino, que é da Nancy Lee DeMoss, da Marianne Cassian, que também é muito legal. Eu recomendo que as mulheres usem, façam trabalhos na igreja. São 8 semanas de estudo. Eu tenho até feito com um grupo na minha igreja atualmente, e realmente é muito abençoador. Não consigo lembrar agora, eu precisaria pegar lá dentro. Tá ótimo, tá ótimo. Meu arsenal, às vezes eu não consigo lembrar. Quando eu olho lá, eu me lembro. Não, você foi ótima. E para paz, o livrinho para paz. Pais Fracos, Deus Forte, da Elise Fitzpatrick e Jessica Thompson. É um livro excelente. Para mim, assim, é um dos melhores sobre esse assunto de pais e filhos, sobre como você pode ensinar os seus filhos. É muito bacana, tá? E para a mãe aí que perguntou, que tem filha adolescente, 2 livros. Um é o Papo de Garota,
muito gostosinho, um livro para mãe e filha lerem juntas. E o outro livro é o Mentiras que as Meninas Acreditam e a Verdade que as Liberta, da Nancy Lee DeMoss também, que ela escreveu com uma outra moça. Então, são 2 livros aí para mães e filhas, né, para lidar com algumas questões. O último eu leio em casa. Nós estamos lendo juntas. Muito Joia. Bom. Olha, só uma última pergunta, nós já estamos no tempo aqui, mas eu achei interessante essa pergunta do Damon. Ele escreveu assim: o que fazer quando a mulher não é cristã e com isso não entende sobre a submissão bíblica e ainda não dá espaço para explicar? Quando ela está bem fechadinha mesmo ali, não... É bem mais complexo. Eu não sei qual é a situação dele, né? Se ele está pensando em namorar uma moça assim, ou se namora uma moça assim, eu diria cai fora. Né? Não sai. Se você já é casado com uma mulher assim, ao invés de querer enfiar a submissão goela abaixo, seja um líder servil. Lidere em amor, lidere com mansidão, lidere com humildade. Não queira enfiar a submissão goela abaixo. A submissão, ela não vem externamente, ela vem de um coração manso, de um coração que serve. Isso está lá em 1 Pedro. Então, a submissão não necessariamente não são atos externos, vem primeiramente de um coração servil. Então, sirva você, seja um líder amoroso, seja um líder servil, seja um líder que se submete ao Senhor e que ama essa mulher se ela for a sua esposa. Muito bom, gostei. Eu não podia deixar essa pergunta passar. E, Nathalie, uma mensagem final para todos nós, para nós encerrarmos aqui esse bate-papo tão bom, tão agradável que foi hoje. Foi muito gostoso, obrigada. Tem um livro novo que chama-se Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Eu acho que recentemente vocês entrevistaram a Renata Gandolfo, não sei se foi nesse... Exatamente, foi. Olha aí o livro. E tem uma parte do livro, um trecho que eu li, que eu falei, gente, é isso. Se a gente conseguisse entender isso, seria fantástico, né? Que ela trata lá exatamente do comecinho da conversa da serpente com a mulher no Éden. Então, quando a serpente chegou com aquele discurso atraente de que, olha, você pode ser muito mais, você tem potencial. A mulher poderia ter falado, me deixe em paz, serpente. Me deixe ser mulher, ou deixe-me ser mulher. Foi assim que Deus me criou. Eu não quero ser Deus. Eu não quero ser homem. Eu não quero ser outra coisa. Deixe-me ser mulher. Teria acabado ali o problema, né? Não foi assim que aconteceu. A gente sabe. Todas as coisas estão dentro de um propósito, dos planos de Deus. Mas é isso que eu acho que a gente precisa ser lembrada diariamente. Quando essas mentiras do feminismo, de outros movimentos de ideologias antibíblicas vêm pra gente, a gente tem que passar pelo filtro da Bíblia e pensar, isso está querendo me transformar em outra coisa? Eu estou querendo ser Deus? Eu estou querendo ser homem? Opa, deixe-me ser mulher. Deixe-me ser o que Deus me fez para ser. Eu não preciso ser outra coisa, né? E as mulheres às vezes fazem uma piadinha, né? Falam, quando eu chegar lá no céu, vou conversar com Eva, viu? Porque ela tem muita coisa para me explicar. Eu penso assim, né? Olha, se fosse eu no lugar dela, e se fosse você no lugar dela, você teria tido uma resposta melhor para a serpente? Eu penso às vezes assim, não, né? Eu teria comido antes o fruto, né? Então, tenha alegria, satisfação na situação em que você está, na sua situação de mulher, na mulher que Deus te fez. Deus sabia o que ele estava fazendo quando ele criou a mulher. Ele planejou a mulher antes da fundação do mundo. Nós não somos um homem defeituoso, nós não precisamos ser outra coisa. Nós somos mulheres que podem glorificar a Deus, somos imagem do Senhor. Então, seja uma mulher assim. Ai, que lindo! Nathalie, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Manhã MPP. Espero ter mais oportunidades, assim, né, para podermos conversar, né, ainda mais aqui. Tá certo, obrigada, foi um prazer, obrigada pelo convite, foi realmente um papo muito gostoso, que Deus abençoe vocês todos.
Ó, um beijo grande, um beijo para a família, que Deus continue abençoando muito vocês e esse ministério Amém. lindo aí que vocês estão coordenando. Amém. Obrigada, querida. Obrigada. Um abraço. Um beijo para Nathalie e você que está nos assistindo. Mas calma, calma, não sai não, porque a gente continua. Olha, a dica de leitura de hoje já foi dada, né? Deixe-me Ser Mulher, de Elizabeth Elliot, que foi uma das sugestões, né, da nossa convidada de hoje, da Nathalie Campos. E é isso mesmo, gente. Para entendermos o significado da feminilidade, temos que começar por Deus. Se de fato Ele é o criador do visível e do invisível, né? Certamente Ele está no comando de todas essas coisas. Então, ser mulher não é um acidente, gente. Seja você jovem ou não, solteira, noiva, casado ou viúva, esperamos que Deixe-me Ser Mulher ajude a viver toda a sua feminilidade para a glória de Deus. Então essa é a nossa dica de leitura para você hoje. E agora nós temos aniversariantes do dia, gente. E são eles: Anselmo Oliveira Lessa, Celso Rafael Mendonça, Cristiane de Souza Sena Matsucita, quase, ai perdão, Cristiane, Cristina Angélica de Oliveira Lombardi, Raquel de Oliveira Lombardi, Raquel Madruga Omigna de Moraes e Simone de Moraes Guerra. Um feliz aniversário, que Deus abençoe muito a vida de vocês, chuva de bênçãos nas suas vidas. E, gente, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu vi vários comentários. Que Deus abençoe a vida de vocês também, que partilharam um pouco, né, de suas experiências aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês grandemente. Lembrando que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. Nós temos como meta chegar a 1 milhão de inscritos. Então, faça parte dessa campanha, seja um missionário online, se inscreva, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse canal cristocêntrico. Nós somos uma TV missionária, um braço da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!